Irmãos, a mensagem que eu vou pregar hoje para vocês é uma mensagem que eu me inspirei no ano de 2012 e eu preguei essa mensagem aqui no ano de 2013. E foi uma mensagem que chegou tão forte no coração da nossa igreja, que ela acabou se tornando um lema, acabou se tornando uma frase que nós repetimos constantemente, e nós não apenas repetimos, nós cremos muito fortemente nessa frase que o Senhor nos deu. Depois disso, eu já ministrei essa palavra em muitos lugares aqui no Brasil, já ministrei a mesma palavra fora do Brasil. E hoje nós decidimos, durante essa série Pai, nós decidimos então ministrar essa palavra de novo. Eu quero te contar como ela surgiu. No ano de 2012, eu e a pastora Eliane, minha família, nós tínhamos retornado recentemente do Uruguai, porque nós estivemos lá 5 anos como missionários, plantando uma igreja. E em agosto de 2012, mais ou menos, julho de 2012, nós saímos para uma viagem, para um tempo de descanso, e nós fomos até o Rio de Janeiro, né? E passamos lá para visitar os nossos pais, que são lá do interior do Rio de Janeiro. E eu tive um dia que eu saí para passear com meu pai, né? Lá no Rio de Janeiro, eles me chamam com o meu nome verdadeiro, né? Então, quando eu saía, meu pai chamava os amigos dele, tinha muitos amigos, muito sanguíneo, muito alegre, falava: vem aqui, eu quero que você veja o Luiz Carlos. O Luiz Carlos está aqui, ele está agora morando lá em Curitiba. E a gente passava em muitos lugares e o meu pai ia ali me apresentando para os amigos dele, lembrando do nosso tempo de infância. Depois nós retornamos até a nossa casa e ele falou: olha, daqui uns dias eu não sei se eu vou estar aqui, eu quero te dar minha herança. Olha, toma esses livros, leva esse livro aqui, leva esse livro outro e tal, porque esse livro é muito importante. Mas quando nós retornamos daquela viagem, nós recebemos um telefonema. Minha irmã me ligou, falou: olha, o pai foi internado. Meu pai nunca tinha ficado doente, nunca tinha ido parar no hospital. Eu achei que ia ser algo bem tranquilo, mas a verdade é que meu pai tinha tido um acidente vascular e ele ficou 30 dias no hospital, e depois de 30 dias o meu pai faleceu. Eu ainda tive a oportunidade de, no meio disso, ir lá no hospital visitá-lo, mas depois, quando eu voltei à minha cidade, já foi para o sepultamento do meu pai. E não passou muitos dias, a minha irmã, ela me ligou e falou: Luiz, eu estou te enviando uns papéis que eu preciso que você assine, do inventário do papai. Mas o meu pai, ele na verdade não deixou muitos bens como herança. Ele na verdade deixou uma pequena casa que a minha mãe fazia questão que fosse dividida entre eu e as minhas 2 irmãs. E essa casa tinha muito, muito significado para mim, porque eu já era adolescente quando finalmente o meu pai comprou uma casa. E era uma pequena casa, mas era a melhor casa que nós já tínhamos morado até então. Mas a grande alegria foi sair do aluguel. Essa foi a grande alegria. Eu lembro que quando eu era criança, eu absorvia a preocupação dos meus pais. Meu pai dizia assim, eu via meu pai falando: Maria, olha, o senhorio pediu a casa. E a gente, para onde nós vamos? Onde nós vamos conseguir uma casa aqui tão perto, com aluguel barato? Meu Deus, para onde a gente vai? E eu, como criança, absorvia aquelas aflições dos meus pais. E eu carregava aquilo no meu coração, nem percebia, mas eu carregava aquilo no meu coração. Aquelas conversas marcaram a minha infância. E comprar uma casa foi uma alegria. Comprar uma casa foi um regozijo para mim. Mas depois de algum tempo, eu estava cansado de dormir na sala, porque a casa tinha 2 quartos. Um dos quartos ficava o meu pai, no outro quarto minhas 2 irmãs. E eu tinha um colchãozinho que ficava debaixo do sofá. Aí de noite lá, eu vinha, puxava o colchãozinho, arrumava ele. A minha mãe falava assim: vai arrumar o teu ninho. Eu falei: vou arrumar aqui a minha caminha. Arrumava a minha cama ali. Mas não passou muito tempo, a minha irmã arranjou um namorado. E adivinha aonde é que eles namoravam? Aonde? Aonde? Na sala não, meu irmão, no meu quarto. Porque era meu quarto e eu ficava vendo aquela... Quem aqui já namorou? Quem aqui já namorou? Você é da época do namoro com o telefone, que você ligava e falava assim: desliga, amor. Não, desliga você. Né? Namorado não vai embora nunca.
não vai embora nunca. Eu ficava vendo aquelas 4 perninhas e a minha caminha lá de baixo. Então eu cheguei para o meu pai e falei: pai, vamos fazer o seguinte, o teu quarto é grande, divide o teu quarto no meio, fica um para minha mãe, para minha irmã, para minhas irmãs, outro para mim, o senhor fica no quarto delas. E o meu pai, gente, topou. Ele topou, ele falou assim: tá bom, desde que você seja o servente do pedreiro. Então eu já trabalhava, eu tinha acho que 14 anos, então eu fui lá, pedi férias no meu trabalho e trabalhei 1 mês de servente de pedreiro, carregando tijolo, fazendo massa, preparando as coisas. E no final, meus irmãos, foi um sacrifício, mas foi um sacrifício pela casa, e mais no final eu fui abençoado e de fato a família inteira foi abençoada. E eu te conto essa história, porque essa história, ela tem 3 elementos espirituais. Eu queria pedir que vocês colocassem já o segundo slide. Já pode pular o primeiro, vai no segundo slide. Essa história possui 3 elementos espirituais que são necessários para que eu e você desfrutemos de uma vida completa e abundante. E esses 3 elementos são pai, casa e herança. Faça assim com a sua mão 3 dedos, diga comigo: pai, casa, herança. Foi um bom ensaio, o pessoal do mezanino deixou vocês na mão, né? Foi um bom ensaio, mas nós vamos fazer juntos. Mezanino, por favor, se junte a mim, diga comigo assim: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Diga mais uma vez, diga: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Meus irmãos, quando nós dizemos que nós temos um pai, nós dizemos que nós temos identidade. Quando você diz que você tem um pai, você diz que você sabe da onde você veio. Você sabe quem você é. Porque é o pai que estabelece a identidade. E essa identidade, ela está baseada no relacionamento. Eu conheci um rapaz aqui que era membro da nossa igreja, uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa muito bem posta, uma pessoa que tinha uma esposa maravilhosa, filhos lindos, mas ele tinha um buraco que ele carregava no coração dele. E o buraco é que ele era um filho de um caso. A mãe dele teve um relacionamento com um homem casado e ele nasceu fruto desse relacionamento. Mas como ela não queria destruir uma outra família, ela nunca contou para aquele menino quem era o pai dele. De fato, ele tinha um buraco tão grande, porque não era só um buraco na alma, era um buraco na sua própria identidade, porque no nome dele não constava o sobrenome do seu pai, apenas o sobrenome da mãe. E eu me lembro um dia conversando com ele, tendo um tempo de aconselhamento, e ele disse: pastor, esse ano morreu o meu pai. Eu não pude conhecer meu pai, porque ele faleceu, mas agora que ele faleceu, a minha mãe teve coragem de me falar quem ele era, porque agora não vai dar nenhum problema com a família. Então agora, embora eu não conheça meu pai, eu sei quem é meu pai, e eu estou movendo um escritório de advocacia, porque eu não quero herança, eu não quero dinheiro, eu quero o nome do meu pai. Eu quero ter um pai na minha certidão de nascimento. Irmãos, um pai é algo muito, muito importante. Não apenas porque ele nos dá identidade, mas porque o relacionamento nosso com o nosso pai cria uma base, cria para nós um caminho, uma direção que nos conduz. Infelizmente, eu creio, ouso dizer que a maioria de nós que estamos aqui não tivemos um bom relacionamento com o nosso pai. A maioria de nós que estamos aqui talvez não tivemos um pai presente, ou se tivemos um pai presente, ele não foi aquele que nos supriu em tudo aquilo que nós esperávamos. E a verdade é que quando nós não temos um relacionamento sadio com o nosso pai, isso pode afetar a nossa identidade. Pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o seu pai, elas podem se tornar pessoas muito inseguras, pessoas que se ofendem facilmente, pessoas que se sentem magoadas por qualquer coisa, pessoas que não tiveram um relacionamento seguro com seus pais ou com o seu pai, elas eventualmente se tornam emocionalmente desequilibradas.
Elas se tornam muito frágeis emocionalmente. Elas têm dificuldade de ter inteligência emocional para enfrentar os dilemas da vida. Pessoas que tiveram dificuldades no relacionamento com o pai, elas podem estar sexualmente confundidas, estão lutando com problemas sexuais, eventualmente com a imoralidade, com a pornografia, com a homossexualidade, com vários tipos de situações de insegurança na sua sexualidade. Às vezes pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o pai, elas se tornam estancadas. São pessoas que não prosperam, são pessoas que não vão para frente, parece que estão de emprego em emprego, de trabalho em trabalho, sempre tentando uma nova oportunidade, e a impressão que eu tenho é que muitas vezes essas pessoas batem constantemente em portas fechadas. Ter um pai é muito importante, ter a nossa identidade firmada no nosso pai é muito importante, mas nós não estamos dizendo aqui que temos apenas um pai. Nós temos um pai, mas nós também temos uma casa. Quando você diz que você tem uma casa, você diz que você tem propósito. Você diz que você sabe porque você está aqui. Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Aqui no Brasil, a gente fala muito do sonho da casa própria, não é verdade? Nós temos até o programa do governo, Minha Casa Minha Vida. Porque isso é uma coisa do coração do brasileiro, querer a sua casa própria. Mas o Senhor, Ele fala algo muito interessante na sua palavra, lá no Salmo 127, Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo é que se nós não construirmos a nossa vida dentro do projeto de Deus, tudo que nós fazemos é em vão. Se a planta não for a planta de Deus, nós então estamos construindo com uma planta errada. E tudo que nós fizermos não vai produzir a esperança e o futuro que nós desejamos. É por isso que ele diz: se o Senhor não for o construtor, será inútil trabalhar na construção. Então, quando nós falamos de casa, nós falamos disso, meus irmãos. Nós falamos de ter um propósito. Põe a mão sobre o teu coração, diga comigo assim: eu tenho identidade. Fala, essa identidade vem do Pai. Diga assim: eu tenho propósito. Deus tem um propósito para a minha vida. Diga comigo: eu tenho um pai. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma herança. Irmãos, quando você diz que você tem uma herança, isso aqui não é dinheiro. Quando nós falamos de herança, nós estamos falando de legado. Quando nós falamos que temos uma herança, nós não estamos falando de imóveis, nós estamos falando de bens. Nós estamos falando de deixar uma marca para a próxima geração, de viver uma vida que não é só para você mesmo. Jesus contou uma parábola de um homem que ele era um fazendeiro e a colheita dele foi abundante, ele teve uma colheita maravilhosa. Diz então que ele juntou toda a colheita, ele colocou em celeiros, ele falou: agora eu vou viver a vida boa. Agora eu não preciso mais me preocupar, eu me aposentei. E a Bíblia diz que o Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, tudo isso que você tem, para quem será? E claro, essa parábola tem a ver com a eternidade, tem a ver com viver uma vida com propósito. Mas eu quero chamar você a atenção para uma coisa sobre esse texto. Você pode pôr o slide de herança lá, amado? Eu quero te chamar a atenção para isso aqui, olha. Mas Deus lhe disse: insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você já observou essa pergunta? Porque o que eu percebo é que esse homem, ele ia morrer e ele não tinha ninguém para ficar com os bens dele. Porque o texto poderia dizer assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem vai ficar para os teus filhos, vai ficar para os teus netos. Mas não, aqui diz: vai ficar para quem? Para quem será? Construir uma vida, construir um legado, construir uma herança e não ter ninguém para deixar é loucura. Põe a mão sobre o teu coração de novo, mezanino, põe a mão sobre o teu coração, dá um sorriso e diga: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Jesus contou a história de um rapaz que tinha tudo isso.
Ele tinha pai, ele tinha casa, ele tinha herança, mas na verdade ele não possuía nada disso. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 13. Nós vamos ler o início da parábola do filho pródigo, mas eu gosto de dizer que essa é a parábola do filho imaturo. Lucas 15, de 11 a 13, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a parte da minha herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Irmãos, a parábola do filho pródigo, ela nos ensina que nós podemos estar na casa do pai, nós podemos ser donos da herança e ainda assim não usufruir nada disso. Observe comigo, Gálatas 4, versículo 1. Eu não sei se a gente tem esse versículo, temos aqui. Olha o que diz esse versículo, ele diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. Nós temos ele na lateral aqui. Vamos ler juntos? Se você puder me acompanhar. 1, 2, 3, vamos lá, ó. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu vejo que ao longo da vida cristã, Deus ele nos conduz, eventualmente Deus nos empurra. Escute isso, eventualmente Deus nos empurra em direção à maturidade. E sabe por que Deus faz isso? Porque existem bênçãos, existem promessas, existem recursos de Deus disponíveis para mim e para você, que nós só alcançaremos, só tomaremos posse, quando nós estivermos maduros o suficiente para obter aquelas promessas. Quando eu cheguei aqui na comunidade em 1991, quantos aqui eram nascidos em 1991? Quando eu cheguei em 1991, foi-me designado um discipulador. Meu discipulador era o Tony Wilkes. Eu conto essa história, talvez você já ouviu ela uma outra vez. Eu conto essa história muitas vezes porque é uma história que marcou a minha vida. O Tony era um discipulador maravilhoso, era uma pessoa que se encontrava comigo várias vezes no mês, um homem que orava por mim, um homem que me ensinava. Um dia o Tony chegou com um livro e falou assim: Luiz, leia esse livro. E eu peguei o livro e, como uma pessoa muito dedicada, eu abri uma gaveta que eu tinha lá em casa, eu joguei lá no fundo assim, tranquei o livro. E passou um mês, aí eu me encontrei com o Tony falou assim: Luiz, e o livro? Falei: Tony, rapaz, eu estou com tanto trabalho, rapaz, está tão difícil, está complicado, não deu tempo para ler o livro. Ele falou: Luiz, tranquilo, eu vou te dar mais uma semana. E passou uma semana, eu encontrei com o Tony, ele perguntou: Luiz, e o livro? Gente, o livro estava lá no fundo da gaveta, eu nem fui ver o livro. Eu falei: Tony, muito trabalho, está muito difícil, estou com muita coisa para fazer, não consegui ler o livro. Falou: Luiz, fica tranquilo, eu vou te dar mais uma semana. Dessa vez eu fui mais esperto do que o Tony. Chegou na quinta-feira, eu encontrei o Tony, eu falei: Tony, preciso falar com você. Falou: o que foi, Luiz? Eu falei: Tony, olha, estou com muito trabalho, está muito difícil, não estou conseguindo ler o livro. Ele parou assim, falou: Luiz, quando eu era menino, eu agia como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas próprias de menino, virou as costas e foi embora. Quem sentiu? E eu parei e falei: meu Deus, ele está me chamando de moleque. Eu voltei lá. Eu abri minha gaveta, eu peguei meu livro, eu comecei a ler o livro. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, tinha culto de manhã, eu vim para o culto. Aí voltei para casa, fiquei lendo. Chegou a hora do culto, eu vim para o culto, voltei para casa. Eu tenho essa semana para ler esse livro, fui lendo. E aí comecei a olhar, 11 horas da noite, 11h30, 11h40. As folhas estavam acabando, mas a hora também, 11h50, 11h55. Ai, Senhor, 11h57, 58, 59. Pum, fechei o livro, o ponteiro fez assim, ó, pum, meia-noite. Eu falei: eu sou homem. Eu não sou moleque. Mas, irmãos, eu vejo que essas experiências era Deus me empurrando para a maturidade. Possivelmente, se eu tivesse falado: quem é esse Tony? Quem é esse cara? Quem ele está achando que é? Vai agora ficar me mandando ler livro? Quem ele está pensando? Talvez eu nunca estivesse aqui, talvez eu nunca teria me tornado um pastor. Mas Deus estava me empurrando em direção à maturidade. Diga comigo: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Irmãos,
quando eu olho para a vida do filho pródigo, do filho imaturo, a primeira coisa que eu vejo é que o filho pródigo, ele torrou a herança. Essa é a primeira coisa que eu vejo. E essa é uma maneira errada de ver a herança. Observe o que Provérbios 13, 22 diz. Ele diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos filhos. Para quem o homem de bem deixa herança? E quem são os filhos dos filhos? O homem de bem, ele não está pensando só no filho. O homem de bem deixa uma herança para os netos. Mas o filho pródigo não entendia isso. O filho pródigo não entendia que, ok, você recebe uma herança para você desfrutar dela. Mas, digamos assim, o seu pai trabalhou duro e te deu um apartamento. Aí você vai lá, você vai desfrutar, você vai morar num apartamento. Mas aí você, se você tem a mentalidade da Bíblia, você vai pensar assim: bom, então, já que eu não vou pagar aluguel, eu vou guardar esse dinheiro. Eu vou pagar um consórcio. Eu vou começar um financiamento porque eu quero que o meu filho também, quando eu já seja velho, ele também tenha um apartamento. Então, a herança do avô era só um apartamento, mas o pai trabalhou para que o filho tivesse um também. Ele aumentou a herança. Mas o filho pródigo só pensava assim: eu vou usufruir dessa herança. Eu vou gastar essa herança. A vida e a mentalidade do filho pródigo se resumia a ele mesmo. O imediatismo do filho pródigo tornou ele egoísta e desviou o sentido de continuar construindo algo para as futuras gerações. Só interessava para o filho pródigo aquela famosa pergunta: o que eu ganho com isso? Você já ouviu alguém falando isso? Às vezes você fala assim: olha, irmãos, nós estamos precisando de pessoas para trabalhar no Kids. Aí a pessoa fala assim: mas o que eu ganho com isso? Já pensou se os irmãos... Quanto tem filhos lá no Kids? Levanta a sua mão. Você já pensou se os irmãos lá do Kids estivessem pensando assim? Eles não estão pensando assim. Eles estão... Imagina, a pessoa vem para a igreja, sai hoje um dia que está frio. É um dia... Você tem que ser um crente fiel para você estar na igreja hoje. Porque a primeira coisa que você vem na tua cabeça é online. Não é? Cobertinha, café quente, online. Se o pastor me pergunta: não te vi na igreja, mas eu vi você, pastor. Não é? Veja, é a primeira coisa que vem na tua mente. Mas esses irmãos, eles não saíram para aqui para vir, para participar de um louvor abençoado, para receber palavras proféticas, para estar como você agora recebendo essa palavra. Eles nem sabem disso. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão cuidando de filho dos outros. Eu estou falando do jeito feio. Mas eles não pensam assim. Sabe como eles pensam? Eles pensam assim: olha, meu Deus, esse piazinho aqui, esse que falou que o meu pai é brincalhoso, meu Deus, esse piazinho vai ser um médico, olha, um médico abençoado. Esse aqui, olha, essa menina aqui vai ser uma advogada. Meu Senhor, esse aqui vai ser um ministro da palavra. Esse aqui vai ser um pastor. Ai, esse aqui vai ser um missionário. Eles estão olhando e pensando. Eles não estão perguntando o que eles ganham com isso. Eles estão dizendo: no futuro, essa geração vai ser abençoada, porque eu estou depositando na vida deles. E os irmãos do estacionamento? Eles estão lá, estão olhando o Fusca e estão falando: um dia você vai ser um BMW. E eles estão pensando, sabe o quê? Na sua prosperidade, porque se o teu Fusca vira um BMW, é você que melhorou de vida, né? Eu não sei se melhorou, mas pelo menos, enfim. Irmãos, nós precisamos resistir a esse espírito do filho pródigo, porque pessoas que se entregam a esse espírito, elas se tornam muito descontentes. Sabia que quem não trabalha só critica? Já percebeu isso? Já viu que quem não serve, não serve? É verdade. A pessoa que não trabalha, ela só critica. Ela vai lá, é aquele que vai lá no Kids reclamar que a aulinha não foi boa. Porque é o espírito que nós precisamos nos livrar desse espírito. Pessoas que têm esse espírito, elas se sentem roubadas, elas estão como perdendo algo que elas deviam desfrutar agora como filho pródigo. E finalmente, elas se tornam impacientes. Irmãos, essa pergunta: o que eu ganho com isso?
Às vezes a resposta é nada. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nada. Às vezes você não ganha nada. Quem ganha é a futura geração. Quantos aqui já ouviram falar do pastor Miguel Piper? Você já ouviu falar do pastor Miguel Piper? Pastor Miguel Piper tem uma foto ali no nosso memorial Piper. O pastor Miguel foi um homem extraordinário. O pastor Miguel foi um homem que ele edificou muitas igrejas. O pastor Miguel, ele levantou muitos pastores. Eu posso te falar vários nomes de pastores que vocês conhecem na atualidade, que são pessoas famosas, digamos assim, são pessoas proeminentes. Foram homens que o pastor Miguel discipulou, o pastor Miguel ordenou esses homens ao ministério. E essas pessoas são hoje pessoas com muita proeminência na nossa nação. O pastor Miguel é responsável por inúmeros batismos no Espírito Santo, porque ele creu para aquelas pessoas, por inúmeras salvações, por curas, por mulheres que eram estéreis, que tiveram filhos. Eu viajo pelo Brasil e as pessoas falam: esse aqui, quero te apresentar o Miguelzinho. Sabe por que ele tem o nome Miguel? A minha esposa era estéril, não podia ter filho. O pastor Miguel foi. Olha, o pastor Miguel que é por todo lugar que eu vou. Agora, o que poucas pessoas sabem, e quem talvez quase ninguém conheça, é a mãe do pastor Miguel. Quantos aqui sabem o nome da mãe do pastor Miguel? Levanta a sua mão. Pouco vocês sabem, só alguns que estavam de manhã aqui talvez saibam. A mãe do pastor Miguel, imagine isso, ela se despediu de um filho de 20 anos, recém-casado, se despediu dele num navio, e ele foi para uma nação que ela nunca conhecia. Esse homem passou anos, a primeira vez que ela viu os seus netos, ele já estava há 8 anos aqui, os seus filhos já tinham entre 6 e 4 anos os 2 primeiros netos. Quantos aqui são vovós? Você é vovô. Dizem que ser vovô é uma coisa maravilhosa, né? Então, ela não pôde desfrutar disso. Ela não viu, ela não participou do nascimento dos seus netos, ela não participou de nada disso. Se essa mulher tivesse perguntado o que eu ganho com isso, o que ela teria ouvido é nada. Nada. Agora, o pastor Miguel amava a cartinha que ele recebia da mãe dele. Naquela época não tinha internet. Naquela época, para você fazer uma ligação DDI, descagem direta internacional. Quem sabe o que é isso? Levanta a sua mão assim e já mostra o cartão do INSS também. Era caríssimo. Não tinha internet, não tinha nada. Então a carta saía lá. Se ele falasse assim: olha, a sua prima está grávida. Quando a carta chegava aqui, a criança já estava fazendo aniversário. Demorava. Mas o pastor Miguel esperava, sabe por quê? Naquela carta vinha um cheque. Um cheque, porque aquela mulher, ela batia de porta em porta das amigas, das pessoas da igreja, falava: meu filho é missionário. Então, uma pessoa dava $10, outra pessoa dava $20, outras pessoas davam $50. E era com aquele dinheiro que ele vivia aqui no Brasil. A dona Elizabeth May Piper, ela não é conhecida no Brasil. A dona Elizabeth May Piper, ela não é famosa no Brasil, mas eu quero dizer algo para você: ela é conhecida nos céus. Ela é conhecida nos céus porque ela não perguntou o que eu ganho com isso. Ela liberou o filho dela para missões e por causa disso pessoas foram salvas, igrejas foram criadas, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, pessoas foram curadas. Ela vai ser lembrada nas futuras gerações e na eternidade por causa disso. Põe a mão sobre o teu coração e diga: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Diga assim: eu tenho identidade, eu tenho propósito e eu tenho um legado para deixar para as futuras gerações. A segunda coisa que o filho pródigo fez foi romper com a casa. Irmãos, se nós deixarmos de nos identificar com a casa como nossa, nós perdemos o interesse por ela. Deus nos chamou a você para edificar a casa dele, a sua casa. Aquele filho, o filho pródigo, ele partiu para uma terra distante. Sabe por quê? Porque ele não queria a supervisão do pai. Não é verdade que o filho pródigo poderia ter dito assim: pai, me dá parte da minha herança. Eu quero ser um fazendeiro que nem você.
pai, me dá a parte da herança, porque o vizinho está vendendo a fazenda dele. Eu vou comprar a fazenda dele, eu vou plantar soja que nem você, eu vou plantar milho que nem você. Pai, eu vou ter gado que nem você tem. Me dá a minha parte da herança. Mas a Bíblia diz que o filho pegou a parte da herança e ele foi para onde? Para uma terra distante. Sabe por que ele foi para uma terra distante? Porque ele não queria a supervisão de ninguém. Ele não queria prestar conta da vida dele para ninguém. Ele não queria ninguém dizendo para ele, leia esse livro. É verdade, ele não queria. E ele foi para uma terra distante. Irmãos, a casa de Deus, ela é uma proteção para nossas vidas. A liderança completa da igreja, ela cria um muro de proteção ao nosso redor. A igreja, meus irmãos, é o terreno certo onde nós devemos estar plantados. Por quê? Porque oferece os nutrientes adequados para o nosso crescimento. Nós precisamos lançar raízes profundas nesse terreno. Bate o seu pé no chão assim, bem devagarzinho. Ó, você está batendo o pé num sonho. Antes de que você pudesse estar aqui, alguém planejou isso, alguém sonhou isso. Deus criou esse terreno para que você fosse plantado. A igreja não é um lugar apenas para você participar, é um lugar para você pertencer. Outro dia não, faz anos eu fui no Banco do Brasil, sentei com a gerente e ela falou assim, o senhor é crente? Eu falei, eu também sou. Ela falou, eu também sou crente. Eu falei, você é crente? De que igreja você é? Ela falou, eu sou da CCC. Eu olhei para ela, falei, mas você vai pouco, né? Daí ela falou assim, eu chego tarde e eu saio cedo. Irmãos, eu fui legal, eu não falei nada para ela, mas eu pensei assim, chega tão tarde, sai tão cedo que não decorou nem a cara do pastor. Muita gente não entende. Às vezes, meus irmãos, as pessoas pensam que fazer parte de uma igreja é você ter apenas essa passagem pela casa. A igreja, meus irmãos, é um lugar para a gente lançar raiz. Às vezes pessoas, elas perdem ciclos importantes da vida dela porque elas se ofendem. Perdem ciclos importantes com Deus porque elas se sentem preteridas, esquecidas, não ouvidas. Às vezes a pessoa se ofende na célula, já não vem na igreja, se ofende com o pastor que não cumprimentou, já deixa a igreja, e elas se tornam andarilhos. Elas vão de igreja em igreja, sem fixar raiz em nenhum lugar. Elas são essas pessoas que não têm residência, são pessoas que não têm um lugar onde elas podem chamar de casa. Elas vão em muitos lugares, mas não pertencem a lugar nenhum. E, às vezes, traídas por esses sentimentos, elas acabam se desarraigando do terreno adequado onde Deus as plantou. O Salmo 92, 12 e 13 diz assim, os justos, a Bíblia diz, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Versículo 12 fala assim, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Faça assim com as suas duas mãos, diga assim, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmãos, deixa eu te dizer algo, Ele te plantou aqui. Ele te plantou aqui para o seu crescimento. Ele te plantou aqui para que você lançasse raízes. Mas lembra disso, você só cresce se as suas raízes se aprofundam. Ele quer que as suas raízes se aprofundem até que elas encontrem o rio de águas vivas, onde você possa ser como aquele homem, aquela mulher do Salmo 1, plantados junto à corrente das águas, onde o seu fruto, no seu devido tempo, dá o seu fruto, suas folhas nunca murcham. E aí a Bíblia fala assim, os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. Levanta a sua mão direita e diga, eu não sou a palha que o vento dispersa. Não, você não é, você está plantado na casa. Deus tem um propósito com você. E por causa disso eu quero te animar a você. Estar plantado, meus irmãos, significa se envolver. Estar plantado significa trabalhar. Estar plantado significa se alegrar e sonhar pela casa. Estar plantado significa aceitar ser o servente de pedreiro.
porque você está trabalhando para a tua casa. Você está trabalhando para que você mesmo possa desfrutar disso. Deus tem um propósito com a sua vida. E não ser parte da casa vai te roubar esse senso. Deixa eu dizer isso de novo para você. Quando você não é parte da casa, isso rouba de você o seu senso de propósito. Em contrapartida, se você tiver uma visão para essa casa, a própria casa vai promover a tua visão. Porque enquanto nós edificamos a casa, nós somos edificados como casa. Põe a mão sobre o teu coração, dá um sorriso, dá uma relaxada aí. Isso. Diga comigo, enquanto eu edifico a casa, eu sou edificado como casa. Quando você, meu irmão, minha irmã, trabalha pela casa, sabe o que você faz? Você amplia a sua herança. Quando eu aceitei trabalhar lá para o meu pai para ampliar a casa, uma coisa que eu não sabia, eu só estava pensando no meu quarto, só estava pensando no meu bem-estar. Mas uma coisa que eu não sabia é que eu estava ampliando a herança, porque uma casa de 3 quartos vale mais do que uma casa de 2 quartos. Quando você trabalha pela casa, você amplia a sua herança. O filho pródigo, ele torrou a herança. O filho pródigo, ele abandonou a casa. Eu, às vezes, encontro pessoas que elas dizem assim para mim, pastor, eu falo, cadê você? Eu falo, pastor, eu não estou indo à igreja nenhuma, mas eu estou bem com Deus. Quem já ouviu isso? O filho pródigo, ele torrou a herança, ele abandonou a casa, e a terceira coisa que ele fez foi consequência. Eu creio que ele não estava pensando nisso, ele não planejou isso, mas sem perceber, o filho rompeu com o pai. Eu encontro essas pessoas, elas dizem que elas estão bem com Deus, mas às vezes elas não percebem o que está acontecendo dentro dela. O filho, ele não queria, na verdade o que ele queria era só a herança. Ele queria viver só a vida, ele queria romper com a casa do pai, porque ele queria viver nos seus próprios padrões. Irmãos, deixa eu te dizer algo, a casa de Deus tem padrões, a casa de Deus tem protocolos, a casa de Deus tem valores. E quando nós nos submetemos a esses valores nos conduzem ao crescimento, ao amadurecimento. O filho pródigo, eu gosto sempre, o filho imaturo, ele não queria, quem é imaturo não quer ser corrigido. E no final das contas, sem querer, ele rompeu com o pai. Sabe por que eu te digo que ele rompeu com o pai? Quantos aqui conhecem a história do filho pródigo? Você vai lembrar do que eu vou te falar. Quando o filho pródigo voltou para casa, primeiro a Bíblia diz que ele caiu em si. Estando lá comendo a comida dos porcos, a Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. Ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá pelo menos os trabalhadores têm comida à vontade. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele bolou um discurso. Quem lembra do discurso que ele bolou? Ele falou assim, eu vou voltar e eu vou dizer assim, pai, pequei contra ti, contra os céus e a terra. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus escravos. Lembra o que Gálatas 4 diz? Que o filho imaturo, embora seja dono de tudo, em nada ele difere do escravo. Sabe o que estava acontecendo dentro do coração do filho pródigo? Estava se deteriorando a filiação dele. Estava se deteriorando o sentimento de filho. Ele já não estava achando que ele era digno de filho. O pecado tem o poder de fazer isso. O pecado, ele não apenas te afasta de Deus. O pecado tira de dentro de você esse espírito que clama. O pecado, ele abafa o espírito. A Bíblia diz que nós não deveríamos apagar o Espírito Santo. O pecado vai apagando o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que clama dentro de nós, Abba, Pai. Então, o filho foi perdendo aquela conexão com o Pai. Irmãos, essa noite, eu estou aqui para te convidar a fazer o caminho contrário.
Porque o filho se distanciou do pai. Eu sei que às vezes nossas incoerências nos afastam de Deus. E Deus é o centro de tudo. E é por isso que eu estou te falando de herança. Eu estou te falando primeiro de herança, porque a herança, ela nos aproxima do pai. Nós somos uma igreja profética. Irmãos, as profecias que nós recebemos nessa casa, elas fazem parte da nossa herança, porque elas apontam para o futuro e uma esperança que Deus tem para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nesses dias o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, está nos revelando. Deus, Ele fala através dos seus profetas, fala através do seu Filho, fala através da sua palavra. E tudo isso é a nossa herança. As palavras que foram ditas a respeito dessa casa nos anos 80, eu não estava aqui. Você não estava aqui. Mas as palavras que foram ditas nos anos 80, elas pertencem a nós, porque elas são a nossa herança. Nós não estávamos aqui, mas o Pai, o homem de bem, deixa herança para os filhos dos filhos. Essa herança é nossa. O que Deus disse a nosso respeito, o que Ele disse que faria conosco, o como Ele usaria a nossa vida. Essas são promessas, as promessas que Deus colocou na tua vida, aquilo que Ele escreveu na sua palavra. Nosso Deus é Deus de geração. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. As promessas que Deus fez para Abraão não cabiam apenas dentro de Abraão. Eu quero te dizer algo, as promessas de Deus são tão grandes que elas não cabem dentro de uma existência de uma só pessoa. As promessas que Deus fez para o pastor Miguel são tão grandes que não couberam dentro da existência dele. E elas vão passar para as próximas gerações. É por isso que nós estamos edificando uma igreja mais forte para a próxima geração. Porque elas vão ter as palavras delas, mas vão ter as nossas palavras também. Você perdeu uma grande oportunidade para fazer um amém mais assim de verão. Eu vou te dar essa oportunidade mais na frente. Eu estou te falando de herança por isso, mas eu também estou te falando de casa, porque a casa nos aproxima do Pai. Diga comigo, a herança nos aproxima do Pai. Diga, a casa nos aproxima do Pai. Por que a casa nos aproxima do Pai? Porque Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, não existe uma coisa que nos aproxima mais de Deus do que a oração. Jesus ensinou seus discípulos, Pai nosso que estás nos céus. Ele estava dizendo, não é o meu Pai, é o nosso Pai. A nossa casa é casa de oração. É por isso, meus irmãos, que nós estamos reunidos aqui, semanalmente. Porque a casa de Deus, ela é caracterizada por isso. Ela é uma casa de oração, é uma casa de palavra, é uma casa de vida consagrada. E a oração, a palavra, a vida consagrada, essas coisas, sabe o que elas fazem? Nos aproximam do Pai. Deixa eu dizer algo, você não ora para Deus te amar mais. Você não lê a Bíblia para Deus te amar mais. Você não jejua para Deus te amar mais. Você faz isso para você se tornar mais sensível ao amor dEle. Porque Ele continua te amando, mas à medida que você ora mais, à medida que você jejua mais, à medida que você se santifica mais, à medida que você se consagra mais, você vai virando uma esponja. E você começa então a perceber, a sentir, você passa a ter uma consciência constante da presença de Deus na sua vida, ao seu redor, contigo. Meus irmãos, aumenta a nossa sensibilidade. Não existe nenhum outro lugar no mundo que ofereça um ambiente destinado ao encontro com Deus. Esse lugar é a igreja de Deus. A casa é uma casa de propósitos nobres. Eu posso te garantir que agora mesmo, em algum lugar, alguém está planejando um assalto, alguém está planejando um estupro, alguém está planejando fazer algo mal. Mas nós estamos aqui, na casa de Deus, planejando fazer o bem, planejando falar do amor de Deus, planejando unir a família, planejando manter o casamento, planejando que as nossas finanças sejam usadas para a glória de Deus, porque a casa de Deus é casa de propósitos nobres. Irmãos, a casa nos aproxima do Pai, porque Deus também é um Deus de propósitos nobres. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé estavam junto com a igreja de Antioquia, reunidos, jejuando e se consagrando. E o Espírito Santo diz, separai a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho separado para eles. O Espírito Santo tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E quando nós estamos na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo nos fala sobre isso. A casa, meus irmãos,
é uma casa de paternidade. Talvez quando eu comecei essa mensagem hoje, você falou, pastor, eu sou um desses. Eu sou uma dessas. Que não teve um bom relacionamento com o pai. Eu sou um desses, eu sou uma dessas. Que talvez eu estou aqui tendo que enfrentar barreiras, desafios, que poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse tido um pai que me empurrasse, um pai que me animasse, um pai que me fortalecesse. Mas não aconteceu. Então eu quero te dizer, Deus te trouxe à casa dele. E ele colocou pessoas que elas serão canais do amor e da paternidade de Deus para você. Elas vão encher o vazio que está em você. Elas não vão ser pais, porque a Bíblia diz, a ninguém chameis pais, a não ser o Senhor. Mas elas vão ser canais da paternidade de Deus. Infelizmente o pastor Douglas não está aqui hoje à noite, mas o pastor Douglas é parte do meu presbitério. A gente se reúne para assuntos de governo da igreja. Então o pastor Douglas senta lá, ele fala bem pouco. Mas quando eu olho para o pastor Douglas, eu penso assim, meu pai está aqui. Eu penso que eu tenho. Ele nunca se aproximou de mim para dizer que é meu pai, ao contrário, eu aconselho o pastor Douglas, eu discipulo o pastor Douglas, eu nunca precisei puxar a orelha dele, mas eu puxaria se fosse necessário. A minha esposa já fez cura interior com o pastor Douglas, ele é um homem muito quebrantado, mas ele me transmite um senso de paternidade e de segurança. Deus faz isso, você está numa casa de paternidade, Deus coloca homens e mulheres ao seu lado, que vão trazer segurança para você, que vão ajudar você na sua caminhada, porque essa é a casa de Deus nos aproxima do Pai. Eu não acho que o pastor Douglas é meu pai, ele é pai da pastora Cláudia, pai, né, do Renato, ele é avô de um monte de gente, mas eu sinto a paternidade de Deus através dele. Essa noite, meus irmãos, o que eu estou propondo para você é fazer o caminho oposto do filho pródigo. Quem topa? Porque, pensa assim, o filho pródigo, vou para esse outro lado aqui, para você ter o visual. O filho pródigo torrou a herança, verdade? Pegou a herança antecipada para torrar, abandonou a casa do pai e finalmente perdeu o pai. Foi isso? O que nós vamos fazer? A gente, pode mudar, põe o próximo slide, por favor. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai se ligar no Pai. Abra seus braços, faz, se liga no Pai aí, vai, Irmãos, tomem a decisão que vocês vão fazer tudo o que tiver ao seu alcance para você se ligar ao Pai. Vocês são abençoados, vocês têm uma igreja maravilhosa, vocês estão plantados numa casa maravilhosa. Há tantas coisas aqui para nos ligar ao Pai. Nós temos uma sala de oração para você vir e se lançar aos pés do Pai. Nós temos aqui nossas células para você se conectar semanalmente com irmãos que estão buscando o Pai. Nós temos aqui discipuladores que estão te guiando. Nós temos o encontro com Deus. Nós temos estações de cuidado. Nós temos seminários de cura. Nós temos jejum de Daniel. Nós temos conferências. Nós temos agora, vamos ter o Outubro Orando. Irmãos, nada dessas coisas é porque a gente é uma central de eventos. Essas coisas é a igreja promovendo coisas para te ligar ao Pai. Estão entendendo? É a igreja trabalhando junto com o coração de Deus para te aproximar do Pai. Então quando tem jejum de Daniel, não fica pensando que você vai ficar sem açúcar e sem carne. Você fala, não, meu Deus, eu quero me ligar no Pai. Vem cá, eu vou agarrar o Pai, não solto o Pai. Aba, Pai. Tem uma oportunidade, eu vou lá porque eu quero ficar grudado no Pai. Se liga no Pai, se identifica com a casa. Não seja um andarilho de Cristo. Se liga na casa, se planta na casa, plantados na casa do Senhor para a sua glória. Ore por essa casa. Jejue por essa casa, trabalhe por essa casa, identifique essa casa como sua. Eu sou muito feliz como pastor, porque a gente se reúne e a gente fala assim, quanto tempo você está aqui na comunidade? 20 anos, 30 anos,
25 anos. Nossos pastores, o pastor Alisson tem 46 anos, está na comunidade há 43. A pastora Tari está há mais tempo do que a comunidade. Eles estão aqui, são pessoas plantadas na casa. Então, esteja plantado na casa. Mas faça o seguinte também. Valorize a herança que Deus colocou na tua vida. Abra a tua mão. Olha, Ele colocou em você dons. Ele colocou em você talentos. Ele colocou em você habilidades. Ele te deu dons espirituais. Tudo isso Ele colocou na tua vida. Não sejamos nós como aquele homem que escondeu os seus talentos, mas não vamos multiplicar os talentos para que as próximas gerações possam usufruir desse talento. O meu avô, ele morava numa casa de pau a pique, feita de bambu e de barro amassado. E todo domingo meu avô saía, ele, a esposa, meu pai e mais 4 filhas, e eles caminhavam quase 1 hora para chegar numa igreja metodista, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, chamado Valão do Barro. E lá eles chegavam do lado de fora da igreja, tinha uma torneirinha, todos eles lavavam os pés e colocavam o único sapato que eles tinham, que eles não queriam gastar na estrada. E eles participavam do culto. Depois de um tempo, eles mudaram para uma cidade maior. Eu já era adolescente, eu passava em frente à igreja, que ficava no centro da cidade. O meu avô estava lá na porta da igreja, o culto começava às 7 da noite, às 5 da tarde ele estava na porta da igreja, esperando abrir a porta da igreja. O meu avô cantava no coral da igreja. Então eu vi meu avô e falei, eu vou cantar no coral também, vou cantar do lado do meu avô, eu vou ser baixo aqui. Meu avô tinha uma vozona assim grossa. Aí eu fiquei lá do lado do meu avô. Um dia eu estava lá, o meu avô estava cantando. Eu olhei a pasta do coral, sabe a pasta que tem as letras da música do coral, estava de cabeça para baixo. Falei, vô, tá de cabeça para baixo. Ele falou, filho, não importa, eu não sei ler. Mas ele estava lá. O meu pai foi um serralheiro a vida inteira, servindo na igreja, trabalhando. Muitas dificuldades nós passamos, vocês sabem, já ouviram um pouco do meu testemunho. Mas meu pai foi mudando, foi crescendo. Aos 58 anos, a igreja metodista ordenou meu pai um pastor. Irmãos, daqui a 2 anos, fazem 30 anos que eu fui ordenado pastor. Já são 30 anos que eu estou tempo integral na igreja. São mais de 30 anos que eu trabalho na igreja. Você está conseguindo ver a herança crescendo? Porque aquele homem tirava o sapato dele e junto com os filhos caminhavam debaixo do sol quente para ir numa igreja, levando os filhos ali para louvar a Deus, porque ele ia depois de velho ia para o culto, sempre fiel. E ele então depois levou seus filhos, seu filho se tornou um pastor já idoso, e hoje o filho dele já é pastor há mais de 30 anos. Quantos estão vendo a herança crescendo? Quantos estão vendo a herança crescendo? Deus tem isso para você. Quando eu era um jovem, lá em Barbacena, lá em Nova Friburgo, quando eu era um jovem, eu me lembro que a gente ficava na expectativa de que chegasse o LP dos Vencedores por Cristo. Quem sabe o que é um vinil? Quem sabe o que é um vinil, um disco de vinil? Nós precisamos preparar a igreja da próxima geração mesmo. Quantos sabem o que é Vencedores por Cristo? Meu Jesus. Então, eu ficava lá esperando o LP dos Vencedores por Cristo. Só tinha uma livraria evangélica na cidade e chegavam lá 3 unidades. Alguém chegava e comprava. Então, meus irmãos, acabava muito rápido. Então, quem comprava fazia o seguinte. Quem aqui já ouviu falar? Agora eu vou pegar pior ainda. O 3 em 1 da Sony. Aquele que tinha uma tampa de acrílico. Nós fazíamos pirataria gospel, botava o disco lá, replicava um monte de fita, e nem era pecado nessa época. Não era, porque não tinha como, era aquilo. E aí, nós começamos a ver pessoas que tinham habilidade com a música, falar, não, nós vamos gravar também. Então começaram a surgir grupos,
que a maioria de vocês nem sabe esses nomes que eu vou dizer: Rebanhão, Milad, depois então começou a vir Asaf e Borba, aí alguns já começam a saber, Koinonia, Ademar Campos. Essas pessoas foram fazendo, e a herança foi crescendo. Ana Paula Valadão, aí ó, já está chegando aí para alguns já sabem, e as coisas foram crescendo. E hoje em dia, meus irmãos, tem tanta música, mas tanta música cristã. Se você for no Spotify, tem tanta música cristã. Tem a música cristã que nem presta, de tanta que tem, mas porque a herança cresceu. E essa noite eu estou aqui para dizer para você: você tem um pai, você tem uma casa, você tem uma herança. Eu estou aqui para dizer: abraça o pai, se fica na casa, trabalha pela tua herança. Fica de pé comigo onde você está essa noite. Eu quero que você, onde você está já, vai preparando o teu coração. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero que você olhe para o Pai essa noite. Eu quero que você olhe para Ele onde você está, e você vai falar para Ele: fala, Pai, eu quero me ligar com você. O Senhor é a fonte de todas as coisas. Tudo que eu preciso está em Ti, Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. A cruz de Cristo deu fim ao teu passado, e ela começou uma nova vida. E se nós estivermos ligados nessa nova vida, nós vamos viver a novidade de vida que tem. Nós vamos cantar essa canção que nós cantamos hoje, e você vai fazer disso tua oração. Você vai fazer disso a tua oração essa noite. Nós vamos orar e cantar ao Abba, Pai. Nós vamos orar e cantar ao Paizinho, porque dentro de você habita um Espírito que está clamando: Abba, Pai, Abba, Pai. E essa noite nós vamos nos colar no Pai. Nós vamos dizer: nós não queremos deixar a tua casa, Pai, porque na tua casa há abundância de alegria. Nós não queremos deixar a tua casa, porque a tua casa é casa de oração para todos os povos. Nós não queremos deixar a tua casa, porque ela é a porta dos céus, Pai. Nós não queremos deixar a tua casa. E nós estamos tão gratos, porque o Senhor preparou a nossa vida de antemão para boas obras. O Senhor preparou essas boas obras, e o Senhor nos encheu de dons, o Senhor nos encheu de talentos, o Senhor nos encheu de recursos, o Senhor nos deu tempo, o Senhor encheu a nossa vida de tanta graça. Nós não queremos reter a graça, mas nós queremos derramar a graça que foi nos dada, Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Vai declarando isso. Eu encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Irmãos, gaste esse tempo para o Espírito O Santo teu ministrar a tua amor vida. por mim é tão surpreendente. Abra sua mão onde você está, abra teu coração, Me vai sinto recebendo tão o amor do Pai essa amado noite. por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor
Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Oh, sim, e eu nasci pra te adorar, e eu nasci pra te adorar. Deixe seus olhos fechados um pouco. Você tem um pai infalível, um pai que te ama, um pai que trabalha por você, um pai que nunca te abandona. Você tem um pai. E essa noite o Espírito Santo está nos chamando a nos aproximar mais dele, a nos lançar mais no seu colo, no seu braço, no seu abraço. Você tem uma casa. Você não é órfão, você tem um pai. Você não é um andarilho, você tem um endereço certo. E você não é pobre, você é rico, cheio das riquezas da sua herança. A sua riqueza não é ouro, não é prata, não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. A sua riqueza não foi ganha por trabalho, mas ela foi ganha na cruz do Calvário. A sua riqueza é fruto de um sangue derramado, de um amor manifestado, de uma morte que não pôde conter o Filho de Deus, porque ninguém tirou a vida dele, mas ele espontaneamente a deu, e ele tinha poder para reavê-la, e ele assim o fez. Então, ó morte, onde está a sua vitória? A nossa riqueza está na eternidade, porque ele nos deu juntamente com Cristo a vida eterna. A nossa riqueza está em viver uma vida longe do pecado. A nossa riqueza está em viver a vida nova que ele nos deu, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você tem um pai, você tem uma casa, você tem uma herança bendita. Você tem um pai, você tem uma casa, você tem uma herança abençoada com os santos. Dê a mão à pessoa que está do seu lado essa noite por alguns minutos. Vamos proclamar isso. Se puder, feche os corredores. Sempre me abraça. Igreja, declare Abba essa noite. Aleluia. Teu amor